Lançado recentemente em DVD no Brasil, o documentário Anderson Silva, como Água, invade o meio de um dos esportes em ascensão popular no Brasil e no mundo, as artes marciais mistas, também conhecido como MMA, para pintar o retrato daquele que é considerado o lutador mais perigoso do mundo, o brasileiro Anderson Silva. Mesmo para os não familiarizados com o tema, este documentário surpreende por desenvolver seu elemento humano em vez de focar-se nas particularidades das artes marciais. Assim, podemos ter uma ideia mais humanizada a respeito daquele mundo através da emblemática de Anderson Silva, que, como todos os outros lutadores, mas com o diferencial de sofrer uma pressão mais pesada por ser o maior do mundo, tem de enfrentar uma rotina preenchida por treinos e preparos exaustivos, inúmeros compromissos com a imprensa, além das incansáveis provocações adversárias, sem contar a distância de sua família, imposta pela necessidade de concentrar-se em lugares longe de casa. O filme nos dá uma rápida, mas substancial ideia acerca da importância do lutador para o mundo das artes marciais mistas, apresentando, logo em seu começo, uma montagem que comprime as glórias de Anderson Silva no esporte. Ainda podemos observar um pouco da convivência do lutador com sua família e perceber como o sujeito de origens humildes, apesar da grande badalação, ainda é um rapaz pacato e simples. O documentário não procura investigar profundamente o ser humano e lutador Anderson Silva, mas o pouco que faz, muito consegue, humanizando uma figura geralmente associada apenas ao caráter violento do esporte que pratica e de suas performances sangrentas dentro do octógono. E é interessante saber que mesmo em seu meio, o brasileiro não cede à violência o tempo todo, como no caso de uma luta em que se recusou a fornecer o espetáculo de murros e chutes, vencendo seu adversário apenas ao movimentar-se ao seu redor. O episódio, pincelado no início do filme, foi considerado vergonhoso para muitos fãs do esporte e inclusive para o presidente do UFC, Dan White. Longe de ser uma biografia completa, Anderson Silva, como Água, é especialmente interessante por possuir uma estrutura narrativa bem definida e clara. Num formato de contagem regressiva, o filme acompanha os preparos do lutador e de sua equipe em Las Vegas, nos Estados Unidos, antes de sua 33ª luta contra o norte-americano Chael Sonnen. O rival de Anderson, aliás, é um destaque à parte. Chael Sonnen é para este documentário o que um vilão é para o mocinho em qualquer história tradicional de ficção, e não só por ser o adversário do brasileiro na luta. O americano faz questão de esquentar a rivalidade com declarações constantes sobre Anderson ser uma fraude, além de diversas outras piadas, provocações e insultos que dispara na mídia em relação a Anderson e até mesmo ao Brasil. Conta sua vitória antes da hora, cutuca o brasileiro de forma irrisória, cometendo até gafes e jamais economiza sua arrogância. Se este filme não fosse um documentário, Chael Sonnen seria não apenas uma péssima pessoa, mas também um péssimo personagem. Beneficiando-se de sua estrutura, o documentário fica cada vez mais tenso na medida em que a luta entre Anderson e Sonnen se aproxima. De um lado, as provocações do americano apimentam o evento, embora sejam absolutamente ridículas. Do outro, Anderson ignora seu adversário categoricamente, demonstrando uma nobre e curiosa postura ao também pouco alimentar a imprensa que vive buscando opiniões do lutador acerca das provocações de seu rival e da luta de um modo geral. Anderson Silva, como Água, é um satisfatório exemplar do cinema documental, construindo uma narrativa tensa e envolvente com um assunto desinteressante para muitos, e economicamente humanizando, se não todos os brutamontes das artes marciais, ao menos aquele que, mesmo com toda a suavidade e simplicidade, é ironicamente considerado o mais perigoso de seu esporte. Anderson Silva, como Água, está disponível em DVD no Brasil.